Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos conversar justamente sobre esse livro, A Diversidade das Escolhas. Esse livro tem uma origem interessante. Eu estava numa fazenda perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu comecei a fazer um trabalho comigo de crítica da minha fé, no sentido de crença, da minha crença, a minha crença espírita. O que é que realmente se sustentava, o que não sustentava? Porque uma das coisas que eu aprendi até com Yu Duran, no Filosofia da Vida, é que nós temos que aprender a duvidar, inclusive das nossas crenças mais caras, para verificar se elas têm sentido ou se não têm sentido. E nesse dia eu comecei a submeter a minha crença a uma rigorosa análise em todos os sentidos, desde Deus, conceito de Deus, conceito de causa e efeito, de sobrevivência e etc. E comecei a escrever. Dessa minha dúvida metódica cartesiana, uma coisa ficou patente: os espíritas são tranquilos, são leis da natureza mesmo. Agora, os acidentes, no sentido aristoteliano da palavra, os acidentes é que podem ser discutidos à vontade. E foram esses acidentes que eu comecei a discutir. Inclusive, a minha e também a dos outros, de uma forma geral, visão sobre comecei com Deus. Por quê? Porque houve uma evolução muito grande nos conceitos humanos. E até hoje nós temos ainda uma visão de Deus muito antropomórfica. E eu comecei a verificar que eles não têm valor. Diz assim: você achou que Deus não existe? Não. O que não existe é aquilo que nós acreditamos que existe. Por exemplo, eu abro o Livro dos Espíritos e tem lá o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Beleza. Mas só que inteligência é algo realmente tão transcendente assim? O que é inteligência? Eu sei que nós, seres humanos, temos inteligência. Os animais superiores têm alguma inteligência. Mas inteligência é o suprassumo? Não tem outra coisa? Não é uma etapa evolutiva? Quando eu digo que Deus é inteligente, eu estou antropomorfizando, porque a inteligência é uma capacidade humana. Então eu não sei se Deus é inteligente. Não posso e não tenho como saber. Deus é infinitamente bom. Não posso dizer isso, não sei. Porque eu não sei quem é Ele. Então a conclusão que eu cheguei, quando me perguntam o que é Deus, eu digo Deus é. E a pessoa diz: é o que? Eu digo: eu sei lá. Não tenho a menor ideia. Porque Deus não é raciocinável. Deus é sensível. Mas nada, morreu ainda. Segundo Clarice Lispector, inclusive, é uma criação monstruosa. Não, e é uma criação humana, a visão de Deus. Por quê? Antigamente você tinha Deus como um homem que vivia no Olimpo ou no céu, um velho de barba branca. Ou seja, essa visão é errada. É a nossa visão de. Porque o problema de ter uma visão de um ser criador, de algo que cria, é inerente à psicologia humana. Porque não existe no mundo ninguém que não creia. A pessoa diz assim: eu não creio em nada. Creio em nada. Acabou. Eu não creio que Deus existe. Quer dizer, você crê que não existe Deus. Crença é fundamental. Ninguém vive sem crença. Não existe no mundo, inclusive nossa vida é regida por crenças. As pessoas sofrem por causa de crença.
Eu vejo isso em terapia. Tem as pessoas que acreditam que são gordas e são esqueleto. E tem pessoas que são gordas e creem que são magras. E olham para o espelho e se veem magras. E tem pessoas magras que olham no espelho e se veem gordas. Isso, por exemplo, é a neurose da mulher moderna. Tem mulher chega na minha frente, eu olho e vejo aquele esqueleto. Ela diz, estou precisando perder 4 quilos, eu digo, vai para o caixão. É uma crença. É uma crença que tem que ser magra. Mas na Renascença, veja os quadros da Renascença. Michelangelo, Leonardo da Vinci, as mulheres eram todas fofas. E era padrão de beleza. Na crença, naquela época era assim. Hoje a crença é outra. E isso está certo? Não, para mim está certo, não está errado. O que é que isso faz comigo? Me faz fazer dieta, comer um bocado de coisa. As mulheres vivem tão famintas que se nós abrimos o Facebook, abrimos o Instagram, elas só falam de comida. Da dieta não sei o que, de comer não sei o que lá, de comer não sei o que isso faz mal, que aquilo coisa, tomar Coca-Cola faz mal. Eu digo, olha, eu faço tudo isso. Eu como Coca-Cola, carne de porco, gordura, tudo isso. Fui fazer exame agora, tudo normal. Por quê? Porque eu não acredito nessas coisas nada. Se você disser açúcar, não sei o que, faz mal, eu não acredito em como um bocado de açúcar. Pronto. Gordura faz mal, eu não acredito em como um bocado de gordura. Acabou. E o que acontece? Eu acredito que não faz problema nenhum. E acabou, não faz. Porque a crença dirige nossas vidas. Se eu acredito numa coisa, aí é um outro aspecto. Eu tenho em mim uma visão ou uma imagem psicológica de Deus. Deus é um requisito psicológico. Então existe dentro de mim. E é essa imagem de Deus em mim que eu transformo no que eu acho que é. Então acho que Deus é um velhinho de barba branca. Então para mim Deus é um velhinho de barba branca. Deus para mim é um sujeito que mora lá em cima no Olimpo e sai pegando tudo que a mulher que ele pode pegar. É Zeus. Então Deus é isso. Para os astecas haviam vários deuses e tinham deuses. O Deus Sol exigia que todo dia, de madrugada, antes do sol nascer, se pegasse uma pessoa, abrisse o peito e arrancasse o coração com vida e oferecesse para poder o sol nascer. Então a nossa crença, inclusive, dita o nosso comportamento existencial. O tipo de Deus que você tem na cabeça vai ou facilitar ou desgraçar a sua vida. Se você acha que Deus castiga, você está liquidado. Vai ficar como um judeu até hoje, com um complexo de culpa desgraçado, porque tudo que você acontecer, você deu um tropeção ali, foi Deus que me castigou. Se você quebra a perna, foi Deus que me castigou. Se você fez uma coisa errada e logo depois acontece um problema com você, você está vendo? Deus me castigou por aquilo que eu fiz. E essa altura Deus mesmo pode estar por fora dizendo assim, mas que besta, eu não estou nem aí para ele e ele está. Essas são as crenças. E a pessoa desgraça a sua vida e não aprende, porque toda vez que eu disser que a culpa é de Deus, eu não olho que eu estava andando e não olhei para onde pisava. O problema não é de Deus, o problema é meu. Então foi essa crítica que eu comecei a fazer comigo. Eu digo, como é que eu posso saber sobre Deus? Ah, Deus é infinitamente bom. Eu digo, tudo bem, mas eu olho o mundo, vejo como um Schopenhauer, tanta desgraça, tanta miséria, que eu vou dizer como é. Schopenhauer dizia sobre Deus, se um Deus fez este mundo, eu não queria ser esse Deus. A miséria das minhas criaturas dilacerar-me-ia o coração. Mas aí a gente inventa uma série de desculpas para Deus. Ah, não. A gente diz de um lado, nada existe
sem a permissão de Deus. E outro dia eu fiz uma postagem, tinha uma postagem no Facebook de uma mulher que ela tinha um caso com o sogro, ou seja, ela não apenas traía o marido, ela traía com o sogro, quer dizer, com o pai do marido. Então os dois sem vergonha, ela e o pai do marido dela. Muito bem. O filho de 8 anos descobriu. Ela simplesmente, para o menino não falar, pegou um cinturão e enforcou o próprio filho. E aí eu coloquei, fiz uma coisa, e uma pessoa botou lá: isso vai ver que foi Deus, porque na outra vida não sei o que. Eu digo, peraí. Você está dizendo que no mundo espiritual prepararam uma encarnação onde ela ia ser amante do sogro, para o filho descobrir e ela matar o filho? A pessoa, eu falei sem pensar. Eu digo, falou sem pensar mesmo, e disse uma besteira que não tinha mais tamanho. Que nós terminamos culpando Deus pelo que ocorre. Mas espera aí, Deus não tem culpa. O mal é fruto do homem. Muito bem. Aí eu abro a doutrina espírita, aprendo o espiritismo e diz assim: Deus nos criou simples e ignorantes. Então, se Deus me criou simples e ignorantes, como é que eu sei o que está certo e o que está errado? Sei não. Eu vou aprender no tapa. Ou não? Então tem alguma coisa errada com o nosso raciocínio. Aliás, os mitos mostram isso. O mito da criação segundo a Bíblia. Adão e Eva no paraíso. Primeiro foi Adão, que Deus fez a sua imagem e semelhança. Depois, para criar um problema, tirou a costela, um osso duro de roer, fez a mulher e botou lá. A mulher arranjou logo uma amiguinha, a cobra. Eu não estou dizendo, está lá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. E aí, a cobra, ela e Adão eram dois, o quê? Nem sabiam que estavam nus. Dois animais. O animal não sabe que está nu. Eram dois animais. Não sabiam que estavam nus. Completamente ingênuos, maldade nenhuma. Mas aí Deus pega, faz a cobra e bota lá dentro a cobra maldosa, que só ela. Que é sempre o amigo ou amiga sempre influencia a nossa vida. E a cobra influenciou a amiguinha dela, que era Eva, para desobedecer. E o que dá? Por causa disso, nós perdemos o paraíso. E as mulheres são culpadas e se culpam até hoje por causa disso. Porque assumiram a culpa. E se bem culpadas. E como eu sou terapeuta, eu nunca vi gente que gosta de culpa como mulher. Mulher viciada em culpa. Parece viciada em cocaína, de coisa, não pode ter uma cocaína, pode dar uma cheirada. Mulher se sente culpada por qualquer coisa. Tudo, até no que fazem contra ela, como estupro, ela se sente culpada. Eu vejo mulher culpada e se desgraçando a própria vida, porque quando eram pequenas, tinham 6 anos, 5 anos, 7 anos, foram bulinadas e se acham culpadas porque erraram. Porque um adulto bulinou, eu digo, como é? E não pense que é gente analfabeta, não. Pelo contrário, pessoas formadas, que pensam, são ilustradas. E a crença de que desgraçam a vida, passam uma vida infeliz, porque creem que elas foram culpadas, com 6 anos de idade. Vejam, e tudo isso a gente vai debitando a um Deus que a gente criou, e do qual a gente não tem o mínimo o que dizer. Por quê? Porque é tão transcendente que é impossível a gente ter uma ideia sobre Deus. Você tem um universo que agora se descobriu
Pensava-se que tinham 100 bilhões de galáxias, e descobriu agora que tem muito mais bilhões de galáxias. E cada galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. Então, um sujeito, ou uma força, ou algo que controla, faz e mantém um universo desse, a gente quer saber como é? Não tem. Transcende. É como um vírus ou uma bactéria. Vamos ver uma célula. Querer saber o que é um ser humano. Vamos dizer que uma célula minha começasse a pensar. Como é que eles teriam ideia de um ser humano? Seria impossível para a célula. Ela ia pensar que era uma célula imensa, grande célula. É como já dizia um filósofo grego. Se um boi pensasse, o Deus dele era um boi. Se o porco pensasse, o Deus dele era um porcão. Mas hoje nós sabemos que não existe só um universo, existe um multiverso. Ou seja, vários universos tão grandes quanto os nossos. Um infinito número de universos. Então já perdi a coisa. Aí você pode dizer, então eu não tenho que acreditar em Deus. Não, você tem que saber que existe algo. Mas não queira definir, nem jogar a culpa nele. Nem também assumir uma culpa que você não tem. Então, eu estou aqui, o princípio espírita. Por que é que eu reencarno? Eu estava conversando aqui com o pessoal antes de começar. Nós temos conhecimento de doutrina espírita, mas não levamos o nosso conhecimento às últimas consequências. Nós geralmente ficamos no superficial. E um dos grandes problemas é esse. Eu estou aqui hoje, sou um espírito, venho por várias existências. E eu estou aqui, efetivamente, para quê? Aí alguém vem de lá e diz assim, porque você está para evoluir, mas para evoluir você tem que pagar o que você fez no passado. Eu digo, como é que eu posso pagar o que eu fiz no passado? Se eu nem sei o que foi. Mesmo até que eu saiba. Até que eu saiba. Vamos dizer, numa existência anterior, eu mato meu amigo Kleber. Chega numa existência posterior, eu vou pagar isso. Como? De que maneira? Não tem como. Porque eu tirei a vida dele, não. Em primeiro lugar, eu tirei a vida do corpo dele. Então, o que foi que eu fiz, na verdade, quando eu matei alguém? Eu não respeitei a vida. Aí é que houve. Então eu vou encarnar, como é que eu posso dar a vida a ele? Não tem como. Vai nascer meu filho? Pô, eu não dei a vida a ele. Primeiro porque não tem somente a minha contribuição, tem a da mãe também. Então, o corpo eu dei ele de novo? É a mesma coisa? Não. Porque ele estava numa realidade, vivendo uma experiência, eu tirei a experiência dele, como é que ele vai? Como é que eu vou pagar isso? Se eu já estou em outro tempo, cronologicamente mudou tudo. Não tem. Então, eu vou ficar desse jeito, mas peraí, Deus me criou simples e ignorante. Quando eu matei ele, matei por causa da série de impulsos, e porque eu não respeitava, ou às vezes, porque eu cresci no meio, no ambiente, que matar não era problema. Só era problema se a lei me pegasse. Por exemplo, no tempo de Luís XIV, Luís XV, havia o duelo. Eu duelava com alguém e matava esse alguém. Mas isso era uma crença social. Isso, inclusive, era imposição social. Se ele me ofendesse naquilo que eu considerava minha honra, era minha obrigação desafiá-lo com duelo. Então eu aprendi que estava certo. Então quando eu fiz, para mim estava certo.
E aí eu fiz uma colocação no Instagram sobre certo e errado. A pessoa diz que o que era certo é certo, o que era errado é errado. Eu digo que se o certo for errado e o errado for certo, como é que fica? Aí fiz uma série de raciocínios, que é justamente para botar grilo e as pessoas começarem a pensar. Então, na verdade, o que é que acontece na reencarnação? Aprendizagem, porque eu sou ignorante. Aliás, vamos botar Sócrates. O mal nasce da ignorância, e ele está certo. Na medida em que eu aprenda, mas tem gente que tem conhecimento e faz errado. Isso não significa que a pessoa conheça efetivamente. Ela tem um conhecimento intelectual, mas possui crenças que levam a cometer erros, inclusive com justificativa. E hoje nós vemos aí muitas justificativas desse tipo. Eu posso roubar, ser um corrupto, mas não, porque esse dinheiro que eu vou pegar vai servir para eu implantar uma nova ordem. Quer dizer, eu sou ladrão para implantar uma nova ordem onde não exista ladrão. Isso é tudo maluquice. Eu acho justificativa para os meus erros, que não justifica coisa nenhuma. Então, quando eu encarno, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que aprender. Então, aprender o quê? Que eu devo respeitar a vida do outro. Esse é o aprendizado. Eu não tenho que pagar nada. Inclusive, eu posso nascer para aprender a respeitar a vida do outro. Como? Como um médico. Porque como médico eu vou ter que aprender a curar. Vou ver o valor da vida. É muito mais negócio. Tem o espírito de Cornélio Pires, tem uma trova sobre isso. O sujeito era um valentão, vivia quebrando todo mundo no pau. Quebrava braço, perna e tal, costela. Reencarnou e foi ser um médico para cuidar disso. Como é o nome? Ortopedista. Pronto. Foi ser um médico ortopedista. Aí sim, ele está aprendendo. Ele sabe se alguém quebra um braço, o que é que acontece. Ele vai aprender. E ele passa a respeitar a vida. Ele passa a respeitar o corpo do outro. Então Deus não está lá em cima como um juiz para julgar ninguém. Deus está lá em cima? Não, está aqui. Deus não está lá em cima, já começa nisso. Porque se botar um telescópio lá para cima, você não vai ver Deus. Não é como o pessoal diz assim, quando morre, vai para o andar de cima. Que andar de cima? Tudo pode estar no mesmo lugar. Então Deus está aqui nesse instante. Ele está me ouvindo, claro. Ele está lá dentro de mim. Se está dentro de mim, ele me criou, eu tenho que estar dentro dele. Porque ele deve envolver tudo. E aí ele está sabendo tudo meu. E ainda tem gente que tem umas crenças interessantes. Eu vou pedir ao espírito de Dr. Bezerra para pedir a Deus. Eu digo, está aparecendo essas crianças. Quando briga o marido e a mulher. Aí ficam os dois ficam sentados na mesa. Aí a mãe diz assim, o pai está aí. Diga a seu pai isso assim, assim. Aí o menino vira, idiotinha dele. Meu pai e minha mãe estão dizendo isso assim, assim. Diga a sua mãe. Minha mãe e meu pai estão dizendo. Todos dois estão vindo. Aí eu digo, Deus está em toda parte. Aí eu peço alguém para pedir a Deus. Mas peraí, ele não está me ouvindo? Ele vai dizer, o debilóide, você está pedindo alguém para pedir a mim, eu estou aqui escutando. Por que você não pede para mim? Aí vem alguém e diz, não, eu não mereço. Aí já é uma crença que já liquidou sua vida. Se você acredita que não merece, você está dentro d'água. É outra crença limitante. Se eu tenho merecimento ou não. Me mostra no mundo quem tem merecimento. Me mostra um. Vai precisar ser muito calhorda para dizer eu mereço. Você merece numa coisa e não merece em outra. E não vai influenciar? Não tem esse problema de merecer ou não merecer.
Eu tenho necessidades ou não tenho? Eu ajo e não ajo? Eu faço e não faço? Então, enquanto espírito, eu tenho uma função de desenvolvimento. E desenvolver significa aprender. Ah, mas eu posso criar crenças limitantes para mim. Posso sim. Eu posso, numa outra existência, se eu acredito que eu tenho uma culpa, eu chego numa outra existência com essa culpa entre mim e liquido minha vida. Não foi Deus. Não foi lei de causa e efeito, coisa nenhuma. Eu me liquidei. E eu tenho visto isso aqui. Eu vejo isso em terapia. Foi a grande mudança na minha vida, veio a partir disso. Porque eu comecei a verificar como as pessoas se liquidam, às vezes, por crenças em erros que não cometeram. E eu falei, eu já contei até aqui uma da pastora, você lembra? Da pastora evangélica que fez uma terapia comigo 8 horas no avião. E que passou 30 e tantos anos casada, não tinha orgasmo. E vivia doida para ter um orgasmo. Tinha 2 filhos. Ela pastor, o marido pastor, o filho pastor, o outro era o inteligente da família. E ela curando todo mundo, ajudando todo mundo. E eu acredito que ajudou muita gente. Mas não tinha um orgasmo. Mas por quê? Porque ela tinha um problema de testosterona, não tinha testosterona, porque para ter tem que ter testosterona, a mulher também. Aí, eu achei engraçado uma vez que eu disse isso, botei no Facebook algo assim, e uma pessoa espírita disse para mim, Djalma, creio que você se enganou. Você devia estar falando em que? Progesterona, o nome lá. Eu digo, não, falei em testosterona mesmo. E botei para ele lá uma definição do que significava isso. Que todo mundo tem. Só que o homem tem maior quantidade. Mas a mulher tem que ter. A mulher, normal, não tinha orgasmo. Mas por quê? Peraí, como é que tá? Isso é normal. Todos os níveis de testosterona, tudo normal e não tem orgasmo. Tem uma crença impeditiva aí. Qual é essa crença impeditiva? Quando eu era pequena, eu fui bulinada por adultos. Olha a culpa que ela criou quando ela chegou à conclusão de que tinha errado. Mas foi ela que errou ou o adulto que fez? A criança é inimputável, a criança não tem culpa. Ela age impulso, ela é instintiva. E quando ela foi bulinada, ela gostou, claro. Quem não gosta? Quem não gosta? Então, o problema está nisso. Agora, ela se impedia. E precisou que os espíritos manipulassem para que eu estivesse no avião junto com ela. E manipularam mesmo. Porque eu ia viajar e voltava no domingo. Na última hora me pediram para ficar mais uma semana. Na última hora. E a mulher vai e senta junto de mim. E a gente começa a conversar e chega uma história dessa. Aí eu comecei a mostrar para ela as incoerências da fé. E que nós temos também. Eu disse para ela, está lá escrito, quando a senhora é pastora? Pastora. Um do princípio da sua fé, quando a gente aceita Jesus, os pecados passados estão quitados, foram lavados no sangue. É um negócio vampiresco, mas tudo bem. Foi lavado no sangue de Jesus, não é? Eu digo, mas a senhora não acredita nisso. Ela pega para os outros, mas não acredito. Eu acredito. Como acredita, minha senhora? Se a senhora crê que pecou quando tinha 6 anos. Olha a crença. E vocês pensam que é somente ela? Não. Tem o vício espírita também assim. Não é só evangélico. Tem o vício católico assim. Aí você vai dizer que foi Deus? Não foi você que criou sua encrenca. Ah, mas se eu criei encrenca, como é que fica? Eu digo, porque só existe no mundo um pecado. O outro não existe. Só existe um. E que Deus não perdoa. Que pecado é esse? Qual é o pecado imperdoável aos olhos de Deus? Ora, justamente o que eu disse.
Eu disse que Deus nos criou simples e ignorantes. A ignorância é imperdoável. Se você ignora uma coisa, você toma na cabeça. Não tem jeito. Justamente porque você ignora. A criança ignora que se ela se debruçar lá do 8º andar, na janela, a cabeça pesa mais, ela vai cair. E ela faz, ela cai. A ignorância é imperdoável. Alguém tinha que ter pensado por ela, botado uma tela, ou não? Porque ela é ignorante. Quantas pessoas, e aqui devem ter muito, que na infância não sabiam que fogo queimava e meteram a mão no fogo? E aprenderam, né? Porque a função da vida é essa, é aprender. Se eu sou ignorante, eu tenho que aprender. E como é que eu posso aprender? Errando. A diferença está: errar por ignorância é uma coisa, errar sabendo que está errado é cinismo. É completamente diferente. Então, nós temos escolhas, e é isso que nós estamos falando o tempo inteiro, é a diversidade das escolhas. Nós escolhemos pensar, acreditar num Deus que é um velhinho de barba branca, que está lá em cima, na função de juiz, me punindo, eu estou liquidado. Mas se vem um Jesus e desmente o Antigo Testamento, e diz que Deus não está lá em cima para ajudar ninguém, porque Deus é amor, aí já vai mudar. Se Deus é amor e minha vida está havendo uma série de problemas, por que é que está acontecendo isso? Porque eu fui criado simples e ignorante, eu tenho que aprender. Olha ali, criança. O que é que essa criança sabe? Nada. Se a mãe deixar no chão e tiver uma barata morta ali, o que é que ele vai fazer? Hein? Vai pegar e vai meter na boca. E ele vai fazer isso por quê? Porque é ignorante, não sabe. Ele não será a vida inteira ignorante, mas no momento ele ignora as coisas básicas da vida. Nós somos assim enquanto espíritos. Nós estamos aprendendo. As nossas escolhas definem nosso aprendizado. A escolha no que eu acredito, a escolha da família em que eu nasci, que foi escolha minha, e essas escolhas podem ser conscientes ou inconscientes. O casamento que eu escolho, quem escolheu fui eu. E depois eu digo, me enganou. Não, você se enganou. Se enganou porque quis. Porque tudo indicava que aquilo não prestava. E no entanto, você foi assim mesmo. Todo mundo lhe dizia que não prestava e você fez. Por quê? Porque você acreditava que sabia o que era bom para você. Quantas vezes eu digo, eu sei o que é bom para mim, e quebra a cara, porque não sabe. Estabelece, pega a própria ignorância e coloca com sabedoria. Eu vejo gente que tem, olha a estupidez de muita gente. Não preciso de ninguém, eu digo, o débil mental. Como é que você não precisa de ninguém? Como é que você vestiria se você não dependesse de ninguém? Então você não depende de quem faz roupa. Você depende. Você fala a sua língua por quê? Porque você dependeu de alguém para ensinar, de pessoas para ensinar. Você cursou uma escola por quê? Porque você dependeu dos outros. Você deve tudo à sociedade. Se você não devesse, você não estava aqui. Tem pessoas que crescem, renunciam a tudo, largam tudo aí e vão viver no Alasca. Eu vejo uns programas sobre o Alasca. Mas depois que já estava crescido, todo legalzinho, foi para lá. Sabia de muita coisa. Para não ser isso, tinha que nascer lá. Aí iria aprender dentro lá. Mas o cara cresceu na sociedade americana, não gostei, vou para o Alasca. E vai viver sozinho, tendo que fazer tudo. É bom para ele? É. Foi a escolha dele. Agora, para mim, eu vejo esses programas justamente para ver o quanto eu sou feliz. Porque eu tenho um supermercado ali, eu tenho onde eu vou. Quando eu vejo os caras se matando para fazer um gelo desgraçado, para tomar banho, é uma coisa, tem que quebrar gelo, derreter gelo,
tem que cortar a árvore, tem que não sei o que. Eu digo, mas minha vida é tão boa. Eu só vejo para ver a desgraça, como a desgraça dos outros me faz feliz. Então, escolher, e aí nós estamos voltando para o nosso tema. Qual a vida que você escolheu para você? Eu não escolheu, escolheu sim. Tem gente que olha para mim e diz assim, eu não pertenço a essa família. Como não? Você escolheu nascer nela. Como não? Foi você que escolheu. Agora, você pode dizer o seguinte, eu fiz uma escolha errada. Quantas você fez na vida? Só que é que você tem feito com o resultado das suas escolhas. Você tem o direito de errar. Nem Deus pode me impedir de errar. Não é da conta dele. Errar é um direito meu. Agora, aprender com o erro também é uma obrigação minha. Nem é direito, é obrigação. Minha mãe me ensinava isso quando ela dizia que errar é humano, persistir no erro é burrice. Que vida eu estou escolhendo para mim? Outro dia eu botei no Facebook pessoas que ficam filosofando, buscando um sentido para a vida. Qual o sentido da vida? Eu digo, a vida não tem sentido, pô. Mas como não, Djalma, não tem sentido a doutrina espírita? A vida não tem sentido. O único sentido que você poderia atribuir à vida é nascer, desenvolver-se, manter-se, reproduzir-se e morrer. Pega os animais, as árvores, tudo isso é assim. O universo é assim. O universo nasceu, está se desenvolvendo e um dia vai morrer. E o que é morrer? Se transformar em outra coisa. Esse é o padrão. Qual é o sentido? Isso. Viver. Não tem outro sentido. Mas não tem sentido. Não. O que existe é o seguinte: que sentido eu vou dar à minha vida? O cachorro não dá sentido à vida dele, mas eu penso, eu raciocino, eu dou um sentido à minha vida. Kleber deu um sentido à vida dele. Entrou para o espiritismo, aprendeu o espiritismo, fez um centro espírita, faz uma obra social, congrega as pessoas para aprenderem isso. Ele está dando sentido para a vida dele. Eu estou dando sentido para a minha vida. A minha pergunta é: você está dando que sentido à sua vida? Porque o sentido da sua vida vai ser aquele que você escolher para ela. Ou você escolheu, ou você vive ao sabor das circunstâncias. Se você vive ao sabor das circunstâncias, pode ser como uma palha no Oceano Pacífico. A onda joga para um lado, a onda joga para o outro, a corrente arrasta para um lado, a outra corrente arrasta para o outro. Sua vida não tem sentido, porque você não tem um sentido para a vida. Escolha. Viver está escolhendo sempre. E o que é que você está escolhendo enquanto espírito, enquanto ser que está aqui? E aí eu falava no início aqui com o pessoal: você escolhe viver no passado, que é uma estupidez. Eu não devia ter feito aquilo. Eu digo, débil mental, como é que você não devia ter feito o que você fez? Não existe isso. Eu não tenho uma nave que volta no tempo para eu desfazer. E se eu desfizesse o que eu fiz, daria certo? Não sei. Porque eu só sei o que foi feito. Eu só sei o que eu escolhi. O que eu escolhi me trouxe até aqui. Todas as minhas escolhas me trouxeram até aqui. Se eu não tivesse feito essas escolhas, o que seria? Não tenho a menor ideia. Seria melhor? Não sei, podia ser pior. Porque só existe na vida o que você escolheu. Fora isso não existe. Eu deveria ter... Eu fiz direito, mas deveria ter feito medicina. O paiá. Vamos fazer o seguinte: em vez de você estar pensando que deveria ter feito, faça o vestibular, faça o Enem, vá fazer medicina. Pronto. Não perca seu tempo lamentando o que você não fez. Porque a lamentação denota enfermidade mental. Todo indivíduo que se lamenta tem problemas psicológicos.
E um problema sério, para ficar bom, é um trabalho desgraçado. É um esforço infeliz, porque é um vício. Uma pessoa estava falando comigo no Facebook, fez uma consulta no Facebook. Porque eu me corto, eu já tentei suicídio. O que é isso? Eu digo, você goza com sofrimento. Não, que o sofrimento dói. Eu digo, minha filha, se doesse você não fazia. É porque você gosta da dor. Você é tarada por dor. Eu sou diferente de você. Eu sou tarado por prazer. Por isso, eu não me corto, eu não me firo. Se eu sinto uma dor, começa logo, eu tomo logo 3 aspirinas para matar logo no começo. Eu não nasci para sofrer, pô. Tem gente que acredita, é a escolha. Eu nasci para sofrer, então sofre, feliz. Não fique chateando os outros, se queixando da sua dor. Porque se você sofre, e não busca se livrar da dor, você é tarado pela dor. Chama-se isso masoquismo. Então, por que você se queixa? Meu marido não presta, larga a desgraça, ele vai em frente. Minha mulher não presta, larga e pegue outra. E você vai ver que não mudou muita coisa não. Tanto de um lado quanto do outro. Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. Aí é uma crença positiva. O problema é sempre meu. Se o problema é sempre meu, eu posso trabalhar o meu problema. Aí sim. Eu não culpo o outro pelo meu problema. Eu não estudei porque meu pai e minha mãe não deixavam. Sim, e agora que não tem pai e mãe, você está fazendo o quê? Claro que eu posso não ter feito alguma coisa. Existem coisas que já não tenho mais tempo para fazer, mas eu vi outro dia uma pessoa com 80 anos, viveu para o marido, viveu para os filhos, quando se livrou de tudo, porque filho tem 2 belezas na vida, né? No dia que nasce e no dia que vai embora de casa. São as 2 maiores alegrias. As mães morrem quando eu digo isso, e eu faço de propósito. As maiores alegrias da minha vida foi quando nasceram, e quando foram embora, casaram, estão na vida dele. Que beleza, meu Deus! A sensação de dever cumprido. Coloquei mais 2 cidadãos no mundo, honestos, direitos, que não vão receber propina de ninguém. Cumpri meu dever. Então estou em paz comigo. Essa é a minha escolha. E como os vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesmo. Aí como eu vi outro dia uma amiga minha com um filho. O filho de 8 anos perguntou para ela, mãe, que é bruxa? Ela disse, ela mora em Caldas Novas. Ela disse, eu disse para ele, bruxas são aquelas mulheres quando o filho da gente cresce, pega eles e leva embora. Ela disse, então você é bruxa, mãe. Porque você levou papai. Filho da vovó. Aquele dali vão levar. Ele vai crescer, vai levar. Se você se meter, já era. Porque a minha tentou se meter, eu mandei ela plantar capim na hora, qual. Vou largar minha costela ali para ficar com minha mãe, qual é? Se a gente aproveita. Isso! Aproveite enquanto você pode. É um problema de escolha. Eu posso escolher, como eu fiz, meus filhos crescerem, eu estou criando filhos para a vida. Ou eu posso escolher sofrer. Ficar com o ninho vazio, meu Deus, no quarto quase chorando. Ou eu posso escolher crescer, me desenvolver, criar meus filhos e na velhice me aposentar e ser babá de neto. Eu nunca vi a coisa mais estúpida na minha vida. Ser babá de neto, você estuda, se desenvolve, vai ser babá. Qual é? Não tem nada melhor para fazer na vida? Quando você já tem possibilidade de fazer novas coisas?
Não, vai continuar na mesmice. Vai desencarnar e vai encarnar de novo na mesma infelicidade. Por quê? Porque não faz para escolher. Eu cumpri com o meu dever é esse. É preparar o filho e deixar largar para o mundo. Eu tenho que dar a melhor preparação, porque viver também é um problema deles. Uma vez veio meu filho do interior, casado, tem dois filhos. Pegou ele na rodoviária. Meu pobre, briguei com minha mulher. Foi. Perguntou você o que é? Não quis nem saber, não é da minha conta. Porque ela assim, foi. Que coisa. Se eu disser uma palavra, eu estou comprometido. Chegou em casa, vai lá para as tantas, liga minha nora. Meu sogro, por que te brigou? Você foi? Que coisa. Eu vou perguntar por quê, o que deixou de ser eu. Esse homem tem que ser muito idiota para entrar numa dessas, que não é da minha conta. Aí eu queria falar com ele. Sua mulher está chamando. Sai de baixo, não quero nem ouvir. Meu pai, depois você me leva na rodoviária que eu vou comprar uma passagem. Vou amanhã, tá bom. Vou comprar uma passagem. No outro dia eu levei. Não me interessa. Me interessavam quando eles estavam sob minha dependência. Aí a minha vida dele me interessava, que quem pagava era eu. E quem recebe não pode gritar. Tem que comer o que dão. Fim de papo. A minha escolha era essa. Em casa de parlamentarismo, o quê? Não. Olha, isso aí não está certo. Mas por quê? Por isso. Por quê? Porque eu quero. Vai ser assim, filho de papo. Autoritarismo é assim. Como é que você quer ter liberdade se sou eu que pago tudo para você? Qual é? Se eu pago, eu tenho o direito de dizer o que eu quero e de ser como eu quero. Acabou. Só existe liberdade quando eu pago minhas contas. E olha assim, porque o governo não deixa eu ter, né? Toma metade do meu dinheiro. Então, escolher. Nós temos liberdade de escolher a nossa vida. Eu nem aprofundei nem metade do que tem no livro, viu? Porque eu levo a minha crença espírita às últimas consequências, em todos os sentidos. O que as pessoas não levam. Como eu dizia aqui para o pessoal, a gente vive e faz as coisas assim, quer e entende, esquecidos de que vão chegar do outro lado e vão encontrar as pessoas. E as pessoas vão saber tudo o que você fez. Eu disse para o pessoal, já contei aqui, que eu estava no programa Sintonia, e aí alguém liga para mim. Djalma. Não, eu estava falando que a gente se encontra do outro lado, pode se encontrar, pode não se encontrar. E aí a pessoa disse, Djalma, para fazer gozação, espertinho, gozador. Minha mulher vai saber das puladas de cerca que eu dei, quando chegar do outro lado. Eu disse, o problema não vai ser esse, vai você descobrir as puladas de cerca que ela deu. Que o cara só estava pensando na dele, eu sou bacana. Esquecendo que a mulherzinha dele pode fazer. Que ela é um ser humano como outro qualquer. Não estou dizendo que ela faça, mas que ela pode. É uma escolha. E na vida quem escolhe é a mulher. Homem não escolhe ninguém. Homem pegador é um idiota. Eu peguei não, ela se deixou ser pegada, é outra história, completamente diferente. Então quem escolhe é a mulher. E faz cada escolha errada, é desgraçado, viu? Fantástico. E o que é bom, essas encrencas todas que eu estou falando, as pessoas escolhem errado, a culpa que eu pego, eu adoro, porque eu ganho dinheiro por causa disso. Eu sou terapeuta, se não tivesse essas encrencas, como é que eu ganhava dinheiro? Eu sou como um cara que faz lenço. Alguém tem que chorar para poder vender. Tem que limpar a cara, limpar a coisa. Como quem faz caixão, tem que morrer gente. Eu fico todo dia rezando para morrer um hoje seu, para poder comprar o meu caixão.
Ou como o cara que está com o problema de fazer transplante do coração. Ou tem 10 na minha frente, ou Senhor, que morra 11 hoje. Vocês nunca pensaram nisso, não? Ou você acha que quem está esperando o transplante, seus transplantes, está fazendo o quê? Quem está, hein? É rezando para morrer. Se eu tenho 10 na minha frente, eu estou rezando para morrer 11. Ou não? Você não faria? Você ia fazer força para não fazer, mas que você ficava alegre toda hora que morresse um e desse o coração menos um. É? Não é não? A gente nunca raciocina nas nossas crenças, nos nossos impulsos. Isso tudo é natural. É normal que exista. O problema nosso é não aceitar, nem que a gente pode pensar algo que não deveria. Como é que você não deveria pensar se você pensa? Se você pensa, é porque tem uma razão para você pensar. Vamos em busca da razão do pensar. Por que foi que eu pensei isso? No caso, se eu estou precisando de um transplante, eu estou querendo que morra alguém, fica alegre toda vez se morreu um que doou, eu estou errado? Não, eu estou certo. Eu estou querendo sobreviver. Eu não estou pedindo para morrer A, B ou C, mas vai morrer alguém. E eu quero ser escolhido para poder transplantar. O que estaria errado é se eu chegasse lá e desse dinheiro para botar meu nome na frente. Isso eu seria igual aos políticos corruptos que eu combato. Porque eu seria um corrupto também. Então, que escolha vocês estão fazendo? Que sentido estão dando à vida de vocês? Kleber deu sentido a dele. Eu dou um sentido à minha vida. Vocês estão dando sentido ou vocês são palhas levadas pelo vento? O que ocorrer? Quem fica na função do que ocorrer tem que se submeter ao que ocorrer. Mas se você dá um sentido à sua vida, você tem uma diretriz. Por isso eu disse, a vida não tem sentido, a não ser nascer, desenvolver-se, reproduzir-se e morrer. Mas você pode dar um sentido, ser um médico, ser um engenheiro, pode ser um espírita, pode fazer uma obra social, criar uma ONG, uma fundação. Você deu sentido à sua vida. O problema não é só o sentido, é o que eticamente você vai fazer do sentido que você deu à sua vida. Porque senão você cria complexos de culpa que vão liquidar a sua vida. E você vai se impor dificuldades que depois você vai dizer que é a culpa do outro, a culpa dos outros. Então vamos buscar escolher o melhor? O melhor para si. E para escolher o melhor para si, tem que começar a pensar o que de fato seria melhor para mim. A pessoa diz assim, melhor para mim seria tirar sozinho uma mega sena acumulada de 40 milhões. Pode ser ou não. Pode ser ou não. Você tem estrutura psicológica para lidar com 40 milhões? Você será dono de 40 milhões? Ou 40 milhões serão donos de você? É uma grande pergunta. Que não tem resposta, a não ser se você passar por ela. Eu sempre peço a Deus a prova da riqueza, para ver como é que eu me saio. Eu quero enfrentar as tentações que a riqueza dá. É uma escolha. Eu vou aprender. Agora, que tipo de aprendizado eu vou fazer? Só tirando. Não sei como é, veja lá, hein? Se você pode facilitar esse aprendizado comigo. Mas, brincadeira à parte, vamos buscar fazer o melhor que nós possamos no nível evolutivo onde nós estamos, que isso tem que ser levado em conta.
e dentro das circunstâncias emocionais, sociológicas, históricas, do meio que nos desenvolvemos, que nós estamos. Tá bom? Um beijo no coração de cada um.